E aí, meus amigos, direto aqui do Energy Channel, começando mais um programa aqui. Hoje eu recebo aqui a Gapsol para falar desse incrível ideia aqui, que é a validação técnica. Então, aqui do meu lado, aqui o Jackson. Tudo bem, meu amigo? Ricardo. E o Ovidio, meu amigo aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Bom, validação técnica by Gapsol é uma tendência que não tem volta quando a gente fala de mercado mais saudável, mercado mais seguro para quem instala e para quem compra um sistema fotovoltaico ou vai participar desse mercado de alguma forma. Quando a gente fala em prejuízos de usinas, a gente está cansado de ver, né? Coisas que deram erradas nesse mercado, e isso não é bom para ninguém, né? Para nenhuma peça desse quebra-cabeça. E aí a gente fala, tá, mas qual que é o padrão da instalação? Como que a gente pode organizar essas usinas para que nem o cliente final sofra e nem quem está oferecendo um serviço também sofra com uma concorrência que não é na mesma moeda. Então, para a gente começar esse bate-papo, Jackson, quer falar sobre isso? O que acontece, Ricardo, boa tarde, né? Todo mundo que tá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. É, a gente gosta de fazer um paralelo com indústria automobilística, por exemplo. Uhum, Né? É como se você montasse um carro na sua casa. certo. Então você tem a administração desse ativo, você tem a montagem desse ativo. E o que acontece é que. Você compra o carro, vem o manual. Você tem que obedecer o manual. Exato, É isso. exato. O solar tem isso, você tem o manual dos componentes, Uhum. né? E a instalação, a qualidade da instalação está toda baseada nesse manual e normativas de mercado também que existem, Uhum. que gerem a qualidade da coisa, e em boas práticas de gestão. Né? Você tem pós-venda, você tem uma série de ações de gestão que são possíveis de fazer. Mas o básico, que é a instalação, o que a gente percebe no trabalho da validação com os primeiros validados é que existem muitos erros básicos baseados em não seguir o manual do fabricante, que é ali a base da coisa. Tá. E aí o que acontece é que você tem um veículo montado na sua casa que vai ou perder a garantia ou diminuir a vida útil dele. Né? Então a gente gosta de fazer esse paralelo porque é como se o mercado do solar, na nossa visão, estivesse num estágio embrionário de que a maioria das instalações realmente tem algum gap ali, tem alguma lacuna técnica que vai prejudicar essa continuidade do ativo. Tá, então vamos trazer isso para o cliente entender o risco que ele está correndo, né? Se você pega hoje, ainda voltando na indústria automobilística, se você compra um carro e você esquece uma revisão, automaticamente Perde a quem garantia. perde a garantia. Quem tem essa segurança é todo um processo de mercado onde, olha, fala, a regra é essa, né, para o automóvel. Se você não seguir, você automaticamente você está colocando em risco o teu patrimônio e você está perdendo, você vai ter que assumir esse prejuízo lá na frente. O que acontece com o solar é que o risco dessa garantia ser perdida já acontece na instalação. Uhum. Se o inversor Mal instalado, sem seguir um procedimento do manual. A garantia é perdida na instalação. Eu vi, então, cara, é muito importante que o consumidor entenda o que é o prejuízo se não for feito essa sequência, como o Jackson falou, né? Uma sequência de trabalho organizada, assim como o manual, o exemplo do manual do carro que você segue na indústria automobilística, para você ter a garantia que aquele carro ele vai ter a garantia de 5 anos e não vai quebrar isso. Se você esquece uma revisão, você quebra esse protocolo aí. Mesma coisa para entregar uma usina certa. Você falou, mas desde o começo, se não pensar o manual do fabricante, não seguir o manual da estrutura de fixação, o manual do módulo, você pode já romper essa garantia na partida. Exatamente, exatamente. Então a gente estava falando da falta de revisão do carro, né, que perde a garantia. Então, no caso do mercado solar que está imaturo, o pessoal já perde a garantia de cara, porque eles não seguem a instalação correta. Então, não segue o manual do inversor, o manual do módulo, o manual da estrutura. No momento que ele vai precisar acionar uma garantia, ele não vai ter essa cobertura. E quem que vai ter que pagar pelo inversor queimado? O cliente ou ele. Uhum. Se ele tiver seguro, o seguro pode ser até que cubra, mas... não Mas dá se o pra seguro, considerar, mas se o não seguro tá olhar ali, se foi mal instalado, acontecer alguma coisa, ele não vai de pagar. acordo com o manual, ele também não vai pagar. Então, de partida, o cara já perdeu a garantia. Com o mercado mais maduro, a tendência é o seguinte: as instalações vão começar a ficar mais corretas. É isso que a validação faz. A gente valida a instalação e a gente ajuda o integrador a deixar a instalação dele no padrão
dos manuais, para ele não perder a garantia logo de cara. E aí o próximo passo é olhar mais para os manuais de OIM, de operação e manutenção. E aí fazer as revisões do sistema fotovoltaico, como se fosse uma revisão de carro, né? Então É cuidar do patrimônio. cuidar do patrimônio. O solar, ele é um mercado que tem característica de ecossistema, com terceirização muito forte. Então, a partir do momento que o integrador vai ganhando velocidade de venda e volume de instalações, a tendência é que ele tenha times de instalação. Ou mesmo a empresa pequena. A validação técnica tem 3 níveis, né? Para uma empresa iniciante, ela pode querer checar a qualidade da instalação que ela está fazendo, ou quais são as melhores práticas de gestão, nível 1 ou nível 2 da validação. Para empresas com maturidade maior, você tem um empresário que tem vários times de instalação, você tem um franqueador que quer atestar se a qualidade do que os times deles estão entregando, ou os franqueados, segue os manuais de instalação, porque no volume de instalações, numa empresa mais madura, você pode ter um volume de problemas muito grandes depois. Né? E para o cliente final, principalmente, se você tem a referência técnica de quem entrega de acordo com as boas práticas, né, com os manuais, você tem um mercado, no geral, mais maduro. Então, a validação técnica ela faz esse papel de preencher uma lacuna no mercado que tem essa característica de ecossistema. Então, pensando em novidades nessa área de qualidade para o solar, né? Quando a gente fala da autoevidência ou da digitalização, o que é isso? A gente teve desde a pandemia algumas tendências na área da qualidade, tanto para agilização quanto para viabilização de auditorias, no caso, né? A minha área é o ISO 9001, né? A minha especialidade é essa. Então, as tendências com a pandemia, né, e a ausência do auditor presencial foi a autoevidenciação, né, e a digitalização das auditorias, a auditoria sendo feita de maneira virtual. A gente está trazendo isso para a validação técnica, porque possibilita você validar instalações em qualquer local do país. Então, a gente recebe as evidências fotográficas, faz a validação, a checagem de que aquelas evidências são realmente daquele local, no formulário de validação, e a gente tem o time interno, tem engenheiros que validam essa instalação, no caso, né? E a operação do integrador, a gente gera um relatório técnico e um selo de certificação, de qualificação, mostrando que aquela empresa segue as boas práticas. Então, essas tendências que são muito recentes da área da qualidade, de gestão da qualidade, a gente está trazendo para a validação técnica também. Bacana. Muito legal, Jackson, pensar, né, que isso já é uma realidade para acelerar o processo e organizar a vida dessas empresas. O próximo passo, inclusive, tem a ver com inteligência artificial, porque como a gente trabalha com evidências fotográficas de instalação, o reconhecimento de imagem, né, uma tendência aí que está vindo cada vez maior na inteligência artificial, vai ajudar a gente a fazer essa validação numa escala, numa velocidade maior, já em breve. A gente deve estar com essa solução aí. E eu acho importante comentar sobre a questão do ticket também, né? Porque quando você precisa fazer um treinamento presencial, uma auditoria presencial na instalação, isso custa muito mais caro, você tem que deslocar o auditor, então a gente consegue ter um ticket menor, mais acessível para o mercado, para que o integrador possa bancar isso, né, tranquilamente, sem passar aperto ali, e possa melhorar a instalação dele via autoevidência e digitalização. Então isso é outra vantagem, né? A gente poder ter um ticket menor para o integrador conseguir pagar sem, porque a ideia não é atrapalhar, é ajudar, né? Então, E isso muda a escala da usina, o porte da usina? Porque a partir de um certo porte fica inviável, se for pequenininho, exatamente, fica inviável exatamente. lá fazer. A validação técnica hoje, o produto que a gente está rodando é para microgeração. Né? A gente já tem um roadmap de desenvolvimento para usinas de mini, para validação de OEM, de eletromobilidade, diversas outras validações que são importantes para amadurecimento de mercados relacionados a energias renováveis como um todo, mas inicialmente microgeração. Que legal, hein? Porque usinas de solo que você tem a engenharia do proprietário ou auditoria de implantação de usinas de solo. Não também deixa de ser uma validação técnica, mas não é um produto que você encaixa em pacotes. Né? Cada usina de solo tem a sua realidade, tem o seu local, tem a sua configuração. Então, a gente tem na GapSol experiência com engenharia do proprietário também, de usinas de solo, mas é um produto personalizado. A validação técnica hoje ela está focada mais em microgeração mesmo. Que legal. E vocês falaram até na parte da indústria
mobilidade elétrica, né? Que daqui a pouco vai ser um boom. Daqui a pouco não, já está sendo, está né? Um sendo. boom de instalação de pontos de carregamento. Se também não tiver uma validação técnica, uma verificação correta, é um risco muito grande também, né? As tendências no solar ou em energias renováveis, elas encaixam muito no conceito da validação técnica, como sistemas off-grid, por exemplo. São outros critérios de avaliação. Então, a validação ela vai naturalmente desdobrar em outras subcategorias aí do solar. Para atender o todo, Exato. certo? Agora, quando a gente fala usina de solo, né, a engenharia do proprietário e a digitalização para grandes projetos, o que que isso o que que vai mudar isso na vida ali de quem instala grandes projetos? Hoje em dia, você tem um mercado de usinas de solo que envolve portfólio de grandes investidores. Né? São usinas de investimento para vender energia. A gente está num mercado em transformação nesse momento. Então, o que acontece nesses portfólios é que a gente identifica no nosso trabalho de engenheiro proprietário muitos problemas, assim como nas usinas menores. Né? E são problemas estruturais mais graves. Estruturais de fundação, estruturais de estrutura mesmo da usina, né? de suporte ali de painéis, risco de incêndio já na instalação. Nossa, caramba! É como se fosse uma macrovisão da microgeração. Você tem problemas parecidos, mas num âmbito maior, né? Então, são riscos de prejuízos maiores para esses investidores. Então, a validação, a engenharia do proprietário, no formato de auditoria, ela auxilia aos gestores desses portfólios a entender a qualidade do que está sendo implantado ali durante a implantação, porque a chave é isso acontecer durante a implantação. O que acontece é que muitos EPCistas vendem a engenharia do proprietário interna. Só que o que a gente defende é, como a validação técnica está fazendo na microgeração uma auditoria externa de instalações do solar, a engenharia do proprietário ela acontece de forma efetiva se você também fizer com um agente externo. Porque senão você tem o executor validando o próprio trabalho. Não tem validade, né? Exato. O risco de ter problema é muito maior. Então Deixa assim mesmo, tá bom assim. É isso que acontece. Então é fundamental que tenha ali tecnicamente é mais profunda, o prejuízo é maior se não tiver uma validação externa. Tá. Hoje a Gapsol então desenvolveu a validação técnica, isso está em plena modificação, né, uma turbulência de coisas acontecendo no mercado. A validação técnica vai se tornar um instrumento muito saudável para o mercado. E quem pode acessar hoje, como acessar hoje a validação técnica? São empresas do setor, o cliente final, como que isso está dividido? Ou o investidor? É um site aberto, né? Todos podem acessar. O site está direcionado o produto para integradores hoje, mas a gente vai começar no volume de integradores validados a publicar, né? No nosso Instagram, Validação Técnica Solar, a gente já publica as empresas validadas. Legal. Então, para o cliente final, ele pode consultar quem é que valida, né? Quem é que está validado, na verdade. E o site está direcionado para a microgeração hoje, mas interessa para o cliente final, de repente, o Instagram checar quem instala com qualidade, né? Legal, até o banco olhar e falar, não, essa empresa é saudável para liberar um crédito. O banco, geradores de leads, né? Você tem empresas e agentes comerciais no mercado que geram leads qualificados para integradores. E tem essa preocupação, eu vou gerar um lead, estou levando o meu nome, eu quero saber se esse cara vai entregar realmente o trabalho. É uma parceria mesmo? Exatamente. Mesmo distribuidores, né, também, que geram leads e correm esse risco. Quando ele está captando lead, o nome dele acaba aparecendo ali um pouco, né? Eu acho um pocão, né? Tem até distribuidor tendo problema com isso. Cara, eu acho uma iniciativa super legal, porque o distribuidor ele tem que apoiar o integrador, né? Então, mesmo que ele capte com o nome dele, não tem problema, mas desde que ele passe para o integrador parceiro. E é o que acontece. Qualificado, só que hoje ele não sabe, então ele acaba pensando, esse cara tem mais volume de venda, eu vou passar para ele. Pô, mas só porque o cara tem volume, o cara entrega bem, você não sabe. Às vezes a bucha vai ser maior ainda com o cara que tem volume. Lá na frente, pode 200 instalações. Porque, como a gente estava falando agora, pode ser um cara que é um empresário muito bom, mas ele não tem o detalhamento técnico. Então, como é que ele garante, padroniza e sabe que ele está entregando de acordo com os manuais? Com a validação. Legal. O que a gente está falando aqui, Ricardo, a gente tem exemplos reais. A gente está no solar desde 2020 e a gente viu tudo isso acontecer na prática. Distribuidor gerar lead para integrador que não teve capacidade de entrega, projetos grandes, gerou um grande prejuízo.
né? Então, num mercado com o volume de players que a gente tem, é fundamental você ter uma iniciativa que traga algum nível de garantia de qualidade para a entrega. Show de bola, pessoal. Então vou convidar você, telespectador, quer saber mais sobre a validação técnica, sobre a GapSol, essa grande ideia para o setor de energia, né? Você pode acessar o nosso site, abaixe o nosso aplicativo, já disponível para Android e para iOS. Quer ficar bem informado? Acesse energychannel.co. Não é .com, é .co, tá ok? E aí a gente vai criar um fórum também de discussão, como a gente criou na outra. Se você quiser mandar alguma pergunta para o time da GapSol, pode ficar à vontade, tá ok? Participe e vem com a gente aí. Vou agradecer aos meus amigos aqui por esse bate-papo. Obrigado, Ricardo. Para a próxima aí, para a gente saber mais sobre os próximos passos da validação técnica. Valeu, pessoal! Aí, valeu. Valeu!